Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Roberta e bem-vindos a mais uma aula de matemática. Isso mesmo. Hoje é a nossa última aula sobre a parte de retomada de conceitos. Isso. O que é a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre equações do primeiro grau na geometria. Nós vamos usar equações do primeiro grau em perímetro e área de algumas figuras. Tá bom? Então, preciso que vocês separem aí, por favor, para acompanhar a aula de hoje. Lápis, borracha, caneta, folhas para anotação. E se você quiser uma reguinha também para copiar a figura e ficar bonitinha no seu caderno, você pode separar uma reguinha também, tá? Mas dá para fazer sem a reguinha. Conto com a presença da professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Bem-vindos também alunos, professores e pais que costumam nos acompanhar nas aulas de matemática da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos. Alunos, participem do chat, mandem as suas respostas das atividades lá. Eu quero passar tudo para a professora Roberta e também, dentro do possível, tirar as suas dúvidas, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, põe o primeiro slide na tela para eles, esse mesmo de perímetro. Então, vamos retomar o que é perímetro. Será que você lembra o que é perímetro de uma figura geométrica? Bom, o perímetro de uma figura geométrica, ele é determinado pela medida da linha que forma o contorno dessa figura. Então, quando a gente fala em perímetro, a gente está querendo saber o tamanho desse contorno, dessa medida ao redor da figura. No caso, como a gente vai falar de figuras geométricas, que são os polígonos, que são aquelas figuras que têm lados retos, como os 3 desenhos que tem aí embaixo, então a gente vai, para achar o perímetro, a gente vai fazer uma conta de mais, de adição. A gente vai somar a medida dos lados. Então, se você olhar para a primeira figura, é um triângulo. O triângulo, coloca por favor para eles ali. O triângulo tem 3 lados. Então, você vai pegar os 3 valores e vai somar. A segunda figura é um retângulo. Então, para achar o perímetro, você ia pegar a medida dos 4 lados e iria somar. Tudo bem? E a última figura, que é um pentágono, você ia somar os 5 lados da figura. Então, quando a gente fala em perímetro, a gente está falando do contorno de uma figura. A gente quer medir o contorno. Então, imagina que esse contorno é um arame, a gente corta o arame, estica e mede esse contorno. Isso é o perímetro. Sim? Aí vai falar, eu acho que eu já vi isso na vida, professora, mas não estou lembrando direito. Vamos fazer um exemplo? Vamos. Então, por favor, o exemplo 1 na tela. Esse mesmo, isso. Então, o que é o exemplo 1? Sabendo que o perímetro do triângulo abaixo é igual a 41 centímetros. Opa, ele já está me dando o valor do perímetro. Determine a medida dos lados deste triângulo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um triângulo, tenho os 3 lados, falou perímetro. Você acabou de me falar, professora, que perímetro é somar os 3 lados. Então, eu vou somar os 3 lados e vou colocar que é igual ao valor do perímetro que está aí no enunciado, que é 41. Então, vou pedir para você vir aqui comigo no flip. Eu fiz um desenho semelhante ao que tem lá. Anotei aqui os 3 lados. Anotei já que a gente sabe que o perímetro é 41 centímetros. E anotei aqui que eu quero os lados. Por quê? Vai que no meio do caminho eu esqueço o que eu tenho que fazer, né? Então, já está aqui me lembrando que eu quero mesmo a medida dos 3 lados. Então, eu quero saber o valor do x, o valor do x mais 2 e o valor do x mais 3. Para eu poder descobrir isso, eu tenho que descobrir o valor do x. Claro. Como que eu vou fazer? Fazendo o cálculo. Como, professora? Eu sei que o perímetro é 41. Quem que é o perímetro mesmo? A soma dos 3 lados. Então, eu vou anotar a soma dos 3 lados, vou colocar igual a 41 e aí eu vou ver o que vai acontecer. Tá bom? Então, quem é o meu primeiro lado? Professora, posso anotar qualquer um? Pode. Eu vou anotar na ordem, né? Como está x, x mais 2, x mais 3, eu já até coloquei aqui, ó. Vou seguir essa ordem, tá? Então, eu vou ter x mais, olha a soma, lembra? X mais 2 mais x mais 3 igual, essa soma que é o meu perímetro, vale 41. Poderia ter colocado um parênteses aqui em volta de cada um dos lados, para depois tirar o parênteses e resolver a equação. Mas não é necessário, tá bom? Como é a medida do lado, a gente já pode pôr do lado, direto. Então, a gente colocou os 3 lados igual a 41. Aí você vai falar, nossa, professora, eu tenho uma impressão de que eu já vi isso nessas últimas 5 aulas. Isso mesmo. A gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Como que a gente sabe que é uma equação do primeiro grau? A gente tem uma conta matemática que tem uma letra desconhecida que está elevado a 1 e tem um sinal de igual. Então, quando a gente tem esse igual e esse x elevado a 1, é uma equação do primeiro grau. E como resolve mesmo?
Todo mundo que tem a letra fica de um dos lados da equação. Todo mundo que não tem a letra, que é um termo independente, números solitários, né? A gente coloca do outro lado da equação. Lembrando que se a gente mudar de lado qualquer termo, a operação inverte. Então, se tiver adição, vira subtração. Se tiver subtração, vira adição e assim por diante. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui x, 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 já está todo mundo do lado esquerdo. Então, vou manter o x do lado esquerdo, tá bom? O 2 e o 3, que não tem x, eu vou passar para o lado de lá, mudando a operação. Então, vamos anotar. Ó. X mais x e mais o outro x é igual, já anotei todos de x, 41. Está somando 2, vou passar subtraindo 2. Está somando 3, vou passar subtraindo 3. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou resolver a equação. Como? Juntando os termos semelhantes. Todos os termos que têm x eu vou juntar do lado de cá, e todos que não têm eu vou juntar do lado de cá, agrupar. Usando adição ou subtração, né? Vai depender da regrinha aí do dinheirinho. Tenho 1x mais 1x mais 1x. Eu tenho no total, lembra que tem um aqui na frente, né? Tenho no total 3x. Sim? E do lado de cá? 41 vai tirar 2, vai dar 39. 39 vai tirar 3, vai dar 36. Ah, já terminei a conta? Não, porque eu quero x e está 3x. O 3 está multiplicando, vou usar a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vou fazer 36 dividido por 3. Se você não souber de cabeça, a tábua do 3 vai dar 36. Vamos dividir aqui do lado, ó. Consigo pegar o 3. Quantas vezes 3 dá 3? 1. 1 vezes 3, 3, sobra nada. Abaixo, 6. Quantas vezes 3 dá 6? 2. Aí aqui não sobra nada, então deu 12. X vale 12. Aí você vai falar assim, nossa, acabei o exercício porque eu achei o x? Calma, por isso que eu anotei aqui em cima sobre os lados. Porque vai que eu me empolgo e falo, ah, já deu 12 e acabou. Não, ele quer a medida dos 3 lados. Claro, um dos lados, que é o x, vale 12. Ok. 12 o quê? 12 centímetros, porque é a unidade que a gente está trabalhando, tá? E x mais 2 vai ser como? 12 mais 2. Quanto é 12 mais 2? 14. Muito bom. E o último, que é x mais 3? X vale 12, mais 3 vai dar 15. Então, respira e vamos de novo. O exercício pedia o quê? O valor dos lados, os lados do meu triângulo. Ele falou que o perímetro era 41. A soma dos 3 lados era 41. Fui lá, somei os 3 lados, coloquei igual a 41, resolvi a equação, descobri o valor do x. Aí parei e pensei, o que ele quer mesmo? Os lados. Então, um lado é 12, um lado é 12 mais 2, que é 14, e um lado é 12 mais 3, que é 15. Aí você vai falar, tá bom, professora, mas e aquele perímetro 41? Ainda estou incomodada com ele. Lembra que eu falei que perímetro é a soma dos lados? A gente já não descobriu os 3 lados? Vamos somar e ver se dá 41, para ver se eu acertei, né? Vai que eu errei. Então, vou anotar aqui embaixo, ó. Não, acho que aqui do lado cabe, ó. Perímetro. Quem que vai ser o perímetro? A soma dos 3 lados. Quem são os lados? 12 mais 14 mais 15. Vamos ver quanto dá. Vou armar a continha aqui, vai. 12, 14 e 15. Dava até para fazer de cabeça, né? 2 mais 4, 6. 6 mais 5, 11 vai 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4. Opa, deu 41 centímetros. Não era 41? Ah, então entendi, professora. A gente foi lá, descobriu o valor de x, encontrou cada lado e você fez esse 41 só para confirmar que realmente era 41. Legal. Será que você entendeu mesmo? Bom, vou pedir primeiro para pôr a resolução aí na tela para eles tirarem um print. Observem só que na minha resolução eu coloquei um parênteses entre o segundo termo e o terceiro, só para mostrar quem era o segundo e quem era o terceiro. Mas pode fazer direto como a segunda linha, que nem eu fiz aqui. Descobri o x e fui lá e substituí nos lados. Tudo bem? Conseguiram tirar o print? Muito bom. Professora Inês, vamos para a atividade 1? Sim, vamos ver se os nossos alunos entenderam essa sua explicação, hein, professora? Boa. Atividade 1, então, na tela para eles. É bem parecida com a minha. A gente tem um triângulo aí também. Agora os lados são x, x mais 1
e x mais 2. Lembrando que você pode anotar em qualquer ordem, tá? Eu que gosto de anotar na ordem crescente, mas tanto faz. E ele está falando aí que o perímetro, que é a soma dos lados, dá 24. E eu quero saber a medida de cada lado. Então, você vai montar a equação do perímetro igualar a 24, né? Descobrir o valor do x, depois descobrir o valor do x mais 1 e descobrir o valor do x mais 2. O que eu quero que você responda para mim no chat? O valor do x, o valor do x mais 1 e o valor do x mais 2. Professora Inês, quanto tempo eles têm para esta atividade? Professora Roberta, como eles têm que fazer o valor do x, depois encontrar os lados, 3 minutos. Pessoal, coloque lá na ordem crescente do tamanho dos lados, ok? Que eu vou anotar o seu nome e passar para a professora Roberta. Nos vemos em 3 minutos. Ok, boa sorte. Voltamos. E aí, professora Inês, será que eles conseguiram descobrir o valor do x mais 1 e do x mais 2, os lados desse triângulo? Conta tudo. Professora Roberta, o chat bombou e está bombando ainda. Nossos alunos responderam pela ordem e ainda mostrando as continhas, que um lado vale 7 centímetros, o outro vale 8 centímetros e o outro vale 9 centímetros. Entre todo mundo que respondeu, e olha que foi muita gente, nós temos lá o Alexandre, o Caio, a Rita, a Deise, o Carlos, o Lucas, a Gabriele, a Victória, a Luísa e a Stephanie. Quero agradecer também
vários professores que estão incentivando a participação dos nossos alunos. E lembrar a todos eles que, por favor, não coloquem as respostas das atividades, que deixe isso a cargo dos nossos alunos, ok? Vamos então ver as respostas, professora Roberta? Vamos sim. Então venham aqui comigo, ó. Já coloquei o desenho, coloquei aqui os lados x mais 1 e x mais 2. Por quê? Para eu não esquecer que o que eu quero é isso, né? E anotei também que o perímetro vale 24. Quando a gente fala em perímetro, é a soma dos lados. Como é um triângulo, tem 3 lados. Tanto faz a ordem que você anota. Eu gosto de anotar em ordem crescente, tá bom? Então, vou anotar na ordem que eu anotei aqui do lado, já para, né, seguir. X mais 1 mais x mais 2. Então, a soma dos 3 lados é igual o valor do perímetro, que no caso é 24 centímetros. Agora a gente vai resolver a equação do primeiro grau. Todo mundo que tem x fica de um lado, todo mundo que não tem fica do outro. Então, no caso, o 1 e o 2 são termos independentes do x, eles vão mudar de lado. Então, a gente vai ter x mais x igual ao 24 que já estava lá. O mais 1 vai como menos 1 e o mais 2 vai como menos 2. Operação inversa, lembra? X mais x tem o 3x, então 3x. Igual, 24 tira 1, 23. 23 tira 2, 21. Certo? Está multiplicando, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai dividir 21 por 3. Na tabuada do 3 tem 21? Tem, 7. Então, o meu x nessa conta vale 7. Ah, mas eu queria só o x? Não, eu queria os lados do meu triângulo. Então, o primeiro lado é o próprio 7, então são 7 centímetros. O segundo é o 7 mais 1, que dá 8. E o terceiro é 7 mais 2, que dá 9 centímetros. Tudo bem? Esses 3 números são chamados de números consecutivos, né? Um seguidinho do outro. 7, 8 e 9. Vou fazer a continha aqui só para conferir. O perímetro é a soma dos lados. Quem são os lados? 7 mais 8 mais 9. Então, vamos somar? Dá para fazer de cabeça, né? Vou vir de trás para frente. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 7, 24. Então, isso aqui dá 24 centímetros, que é exatamente o perímetro lá do início. Tudo bem? Agora, eu vou pedir para pôr, por favor, a resolução da atividade 1 na tela para eles, para quem quiser tirar um print. Caso você não tenha conseguido, tenha errado alguma parte, aproveita para tirar o print e refazer depois, tá bom? Que agora a gente vai para mais uma atividade para ver se você entendeu mesmo, tá? Atividade 2 para eles. Aí você fala, nossa, professora, você é mó sacana, né? Você estava fazendo de triângulo, agora você colocou um retângulo. Sacanagem. Aí você vai falar, mas professora, muda muito? Não, tá? Mas quero que você preste atenção. Ele falou que o perímetro desse retângulo vale 36 centímetros. E ele quer a medida dos 2 lados, certo? Então, legal. Aí você fala, a ideia é a mesma, mas eu estou meio assustada com esse retângulo. Então, vou pedir para vocês virem aqui comigo. Primeira coisa, o que é um retângulo? Vai que você não lembra. Um retângulo é aquela figura geométrica que tem 4 lados, lados iguais de 2 em 2. Então, este lado de baixo é igual a este lado de cima. Este lado da direita é igual ao lado da esquerda. E, além disso, ele tem 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, tá bom? Isso é um retângulo. Tá. Agora, por quê? Para que serve? Bom, a gente vai ter que entender que se este lado de baixo vale 2x mais 3, este lado de cima também vai valer 2x mais 3. Se o lado da direita vale x, o da esquerda também vai valer x. Então, se a gente sabe que o perímetro é 36, como que vocês vão resolver essa atividade? Vocês vão somar os 4 lados, vão colocar igual a 36, e aí o processo é o mesmo que vocês já fizeram com o triângulo. Tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles têm para esta atividade? Professora Roberta, como eles têm que encontrar o x e depois os lados? 3 minutos. Ok, então 3 minutos, boa sorte.
Voltamos do chat. Aí, vocês conseguiram descobrir os lados desse retângulo? Deu muito trabalho fazer a conta do retângulo ou foi a mesma coisa que o triângulo? Professora Inês, eles conseguiram? Professora Roberta, eu tenho a satisfação de dizer que os nossos alunos conseguiram sim. A grande maioria colocou que os lados medem 5 centímetros e 13 centímetros. Entre todo mundo que respondeu, nós temos lá a Gabriele, o Juan, o Mauro, o Guilherme, a Maíra, a Angélica, a Daniela, Stephanie, o Denis, o Hugo e a Thalita. E também quero agradecer a participação dos professores que continuam incentivando nossos alunos a participarem, colocando as respostas lá no chat. Obrigada, professores. Professora Roberta, vamos para a resposta, então? Vamos sim. Então, venham comigo. A gente tinha lá o retângulo, tinha os 4 lados, já anotei os lados iguais aí. A gente sabia que o perímetro era 36 e a gente quer descobrir o que mesmo? Os 2 lados, o valor do x e o valor do 2x mais 3, certo? Por que você está falando 2 lados são 4, professora? É que esses lados são iguais, né? Então, descobrindo 2 deles, você já descobre o tamanho de todos os lados do retângulo. Então, com calma. Na hora que eu vou anotar aqui os 4, eu posso anotar como eu quiser, contanto que eu anote os 4. Vou seguir na ordem que tem aqui, tá? Então, eu vou colocar x mais, é o primeiro lado. 2x mais 3, que é o segundo. Mais x, que é o terceiro. E mais 2x mais 3. Então, eu anotei x, 2x mais 3, x e 2x mais 3, os 4 lados. Isso tudo é igual ao valor do perímetro, que é 36. Tudo bem até aqui? Bom, agora tem uma equação de primeiro grau. Todo mundo quer letra de um lado, todo mundo que não é do outro. Percebo que o mais 3 e o mais 3 são os termos independentes de x que eu tenho que colocar do outro lado. Então, eu tenho aqui x mais 2x, mais x e mais 2x. Anotei os 4 termos que tinham x. Coloco o sinal de igual, 36, mais 3 muda para menos 3 e mais 3 muda para menos 3. Tudo bem? Confere se mudou o sinal de quem tinha que mudar. Agora vamos fazer as contas. 1x mais 2x, 3x. Mais 1, 4x. Mais 2, 6x. Isso tudo é igual, com calma. 36 tira 3, 33. 33 tira 3, 30. Sim? O x está multiplicando aqui o 6, então o 6 vai passar dividindo. 30 dividido por 6, 6 vezes 5 dá 30. Quer dizer que o x vale 5. Quer dizer que este lado aqui, os 2 lados são iguais aqui a x, eles valem 5 centímetros. Tudo bem? Agora, e o outro lado, professora? Eu vou ter que fazer 2 vezes 5 mais 3, porque 2x é 2 vezes x. Então, 2 vezes 5 mais 3. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 mais 3, 13 centímetros. Então, um dos lados, que são os 2 iguais, vale 5, e os outros 2 valem 13. Ah, vamos conferir? Vamos. Agora eu tenho que somar os 4, hein? Vou colocar aqui, ó. Perímetro. Eu vou somar 5 mais 13 mais 5 mais 13. Se eu somar esses dois dá na mesma, né? 5 mais 13 dá 18. Então, 18 mais 18. E 18 mais 18 vai dar 10 mais 10, 20, 8 mais 8, 16, 36. Que é exatamente 36 centímetros lá de cima. Até dei uma olhadinha para ver se eu tinha acertado. Acertei mesmo, tá? Então, somei os 4 lados. Vou pedir para colocar a resolução na tela para eles. Preste atenção que na minha resolução, eu fiz diferente. Aí você fala, nossa, professora, o que é esse parênteses? O que é isso que você fez aí? Eu quis usar a distributiva. Lembra que eu falei que eu gosto de distributiva? Eu sei que tem 2 lados valendo 2x mais 3. Então, eu pus 2 vezes 2x mais 3. E eu sei que tem 2 lados valendo x. Então, eu pus 2 vezes x. Aí, eu fiz a distributiva, 2 vezes 2x, 2 vezes 3. Arrumei e ficou igual ao meu no final. Então, você pode usar a distributiva como eu, ou você pode fazer que nem aqui no Flip, que a gente fez separado cada um deles, somou tudo para depois descobrir o valor do x, tá bom? A escolha é sua. Muito bem, vamos para o próximo slide, que agora a gente vai para a área, que a gente vai calcular agora a área. Área do retângulo. Então, põe, por favor, na tela. Vou fazer a área do retângulo, já que eu estou falando de
retângulo. Você lembra que quando a gente fala em área, a gente está medindo essa parte interna, essa parte roxa da figura, como se a gente estivesse quadriculando essa parte roxa e medindo quantos quadradinhos a gente tem lá dentro. Por isso que quando a gente fala em área, a unidade é a unidade ao quadrado. Então, centímetros quadrados, metros ao quadrado. Por quê? Porque a gente está quadriculando uma figura e contando quadradinhos, tá bom? Então, lá está falando assim, a área de um retângulo é determinada pela multiplicação da medida do seu lado maior pela medida do seu lado menor. Tem gente que chama isso de base vezes altura, lado vezes lado. Não tem problema. O que você tem que entender é que a gente está multiplicando um dos lados pelo outro lado diferente. A gente está pegando os lados diferentes. Não estou pegando os lados iguais para multiplicar, tá bom? Então, eu pego de baixo aqui com a lateral, ou de cima com a outra lateral, mas tem que ser lados diferentes, tudo bem? Então, falou de área, é multiplicação. Agora, eu vou pedir para colocar o exemplo aí na tela, o exemplo 2. Isso. O que é o exemplo 2? Ele é parecido com o que a gente estava fazendo, tá? Só que agora a gente está falando de área, isso mesmo. Então, olha lá o exercício. Sabendo que a área do retângulo abaixo é igual a 44 centímetros ao quadrado. Tá vendo que apareceu 2 no centímetro? Porque é a área. Tá. Determine a medida do lado maior desse retângulo. Fala, professora, até agora você estava pedindo os lados. Por que que agora você está pedindo só o lado maior? Porque se você olhar na sua figura, um lado é 4, você já tem o valor. No outro é 3x mais 2. Então, você tem que descobrir o x para falar qual é esse tamanho. Tudo bem? Então, lembra, falou em área, é um lado multiplicando pelo lado diferente, pelo outro lado. Sim? Então, venham aqui comigo, por favor. Fiz o desenho aqui. Sei que esse lado, 3x mais 2, é igual aqui em cima, mas eu nem preciso anotar, tá bom? Este lado, e aqui vale 4, aqui vale 4. Já tem os dois lados diferentes, certo? Eu quero achar esse lado 3x mais 2, o lado maior. E eu sei que a área é 44. O que é a área mesmo? A multiplicação desses dois. Então, eu vou fazer 3x mais 2 vezes 4. Eu gosto de colocar números solitários na frente do que uma continha, mas tanto faz a ordem, tá? Lembra aquela ordem do produto lá, não altera, a ordem dos fatores não altera o produto? Que a gente conta isso quando é criança? É isso, que na multiplicação tanto faz a ordem, o resultado dá o mesmo. Então, aqui, eu vou começar com o 4, tá? Então, é 4 que multiplica, como é uma continha, eu vou colocar um parênteses. 3x mais 2. Então, a multiplicação desses dois lados resultou na área. Qual é o valor da área no nosso exercício? 44. Tudo bem? Um lado vezes outro deu 44? Fala, nossa, professora, eu estou vendo essa continha, eu estou lembrando de você. Porque você falou outro dia de distributiva. E falou que adorava fazer distributiva. Então, adoro. Quando eu vejo isso, eu falo, nossa, está me dando uma vontade de fazer uma distributiva. Porque o número está multiplicando duas continhas. Então, eu vou ter que distribuir esse número 4 para dentro do parênteses. Tudo bem? Eu vou fazer 4 vezes o primeiro valor e 4 vezes o segundo. Então, vamos lá, devagarzinho. 4 vezes 3x mais 4 vezes 2. Eu fiz a distributiva. Foi por isso que eu ensinei distributiva naquela aula. Tá bom. Agora eu tenho que arrumar para poder fazer a minha equação. Já poderia ter feito direto? Poderia, mas eu gosto de pôr bonitinho. 4 vezes 3 dá 12x. 4 vezes 2 dá 8. E agora eu vou resolver a equação. Olha, só tem um termo com x. Então, ele vai ficar sozinho e esse mais 8 vai pular para o outro lado. Então, 12x é igual 44 menos 8. 12x é igual 44 menos 8. Ah, professora, eu não sei fazer essa conta aí de cabeça, não. Vamos lá. Vou vir aqui e vou pedir emprestado. 8 para chegar no 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ai, 6, professora. Aí 3 menos nada, 3. Deu 36. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Vou dividir 36 por 12. Na tabuada do 12 tem 36? Aí vai falar, não sei. Ó, 12 mais 12, 24, né? Pensa na hora do relógio que é fácil de calcular. E 24 mais 12 dá 36. São 3 vezes. Então, x vale 3. Ah, legal, professora. Você descobriu o x valendo 3, fez a distributiva e descobriu o valor do 3. O que eu tenho que fazer mesmo? Achar a medida do lado maior. Já sei que o x vale 3, vou vir aqui e vou substituir. 3 vezes 3 mais 2. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 mais 2, quanto dá?
11 centímetros. Então, respira. Coloquei a multiplicação dos dois lados igual à área. Fiz a distributiva. Descobri o valor do x e substituí lá na medida do lado. Ok? Vamos conferir se a gente acertou? Como, professora? Área. Quanto que tinha que dar área? Não tinha que dar 44? Área não é a multiplicação desses dois lados? Este lado aqui não deu 11? Este aqui não deu 4? Então, eu vou fazer 11 vezes 4. E quanto é 11 vezes 4? 44. Olha lá. Opa, acertei. Muito bem, põe por favor a resolução na tela para eles. Observem que eu fiz invertido aí, ó. Em vez de colocar o 4 na frente, que eu gosto mais de pôr, eu quis fazer diferente, só para você ver. Que você poderia pôr o 4 em seguida, que a distributiva funciona do mesmo jeito, 3x vezes 4 e 2 vezes 4, e o resto ficou igualzinho ao meu. Tudo bem? Conseguiram tirar o print? Muito bem, então vamos agora para a próxima atividade. Coloca, por favor, a atividade 3 na tela. Essa mesmo. Eu quero agora achar o quê? Vamos lá. Sabendo que a área do retângulo abaixo é igual a 60 centímetros quadrados, determine a medida do lado maior desse retângulo. É igualzinho o meu. Você vai fazer a medida de um lado vezes o outro, igual a 60, descobrir o valor do x, e aí falar qual é o lado maior, que é esse x mais 3, né? Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos e eu aguardo a resposta de vocês lá no chat, hein, pessoal? O lado maior. Ok, então quero a resposta do lado maior, não do x, hein? Do lado maior. Boa sorte.
Voltamos do chat. Antes eu queria dar um recado para os professores. Pessoal, as nossas aulas, tanto o PPT quanto o vídeo, eles ficam dentro do repositório no site do Centro de Mídias, tá bom? Então, se você entrar lá no site do Centro de Mídias, entrar em repositório, você pode procurar pelo nome da aula, colocar só o nome lá, que você já encontra equações, retomando conceitos, você encontra uma seleção de aulas, você consegue ver as aulas. Ou colocar série também. Coloca matemática, primeira série do ensino médio, né? Claro. Você vai conseguir encontrar nossas aulas de matemática da turma do primeira série, óbvio. E aí, professor Inês, como foi no chat? Eles conseguiram descobrir o valor do lado maior ou só falaram o valor do X ou se confundiram? Conta tudo. Professora Roberta, eu acho que nossos alunos ficaram um pouco confusos nessa atividade, tá? Bom, embora agora no final do chat, vários alunos colocaram o valor do X, que deu 7, e o lado maior, que deu 10, tá? Porém, lá no começo tinha uns números estranhos. Bom, entre todo mundo que colocou esses valores que eu disse agora, tem lá o Juan, o Rodrigo, a Victória, a Júlia, o Davi, o Antônio, a Maria Eduarda, o Victor, o Igor, a Keila e o Henrico. Vamos então confirmar esses valores, professora? Vamos sim. Então me acompanhe aqui, por favor. Então a gente tem o que mesmo? Que a área vale 60. Então a multiplicação dos dois lados aqui diferentes do retângulo vai ter que dar 60. Eu gosto de colocar o número na frente, mas não tem problema você colocar invertido. Mas tem que colocar um parênteses para garantir que este número vai multiplicar estes dois termos aqui, o x e o 3. Essa área vai dar 60. Então, 6 vezes x e 6 vezes 3. 6 vezes x mais 6 vezes 3 igual a 60. 6 vezes x é 6x, 6 vezes 3 é 18, igual a 60. Então, 6x é igual a 60, está somando 18, passa subtraindo. Então, 6x é igual, se fosse 60 menos 20, daria 40, então dá 42. Fiz de cabeça, tá, gente? Está multiplicando, vai passar dividindo. Tabuada do 6 tem 42, 6 vezes 7. Então, 6 vezes 7 dá 42. Descobri o valor do x, mas não era o x que eu queria, era o tamanho do lado que a gente não tinha aí, né? Nosso lado maior. Então, aqui vai ser 7 mais 3, que vai dar 10 centímetros. Então, essa é a resposta do exercício. Para conferir, a gente vai fazer a área. Quem que vai ser a área? Esses 10 centímetros vezes esses 6 centímetros, que vai dar 60 centímetros vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Muito bom. Então, vou pedir, por favor, para colocar a resolução na tela para eles. Então, observem que lá eu coloquei ao contrário. Então, por x mais 3 vezes o 6. O 6 tem que ser distribuído, por isso que a gente coloca um parênteses. E aí vai dar 7, substituindo da 10. Ok? Muito obrigada pela aula. Até uma próxima aula, professora Inês. Ok? Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Por favor, coloquem o QR Code, também tem o link. Acesse lá, diga se você gostou, o que precisa melhorar, ou se você está entendendo tudo. Agradecemos também os elogios, tá, pessoal? Muito bem. A partir da próxima aula, teremos uma nova demanda. Então, preparem-se para aulas diferentes. Ok, pessoal? Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gravando, take 1. Eita, já foi? Pega aqui. Fala, galera, tudo bem? Eu tô aqui para contar uma coisa para vocês. É uma coisinha que vai ajudar todo mundo por aí. A partir de setembro, você vai poder acessar o repositório das aulas através do aplicativo do Centro de Mídias sem usar nadinha da sua franquia de internet. Sim, eu disse de graça. E você deve estar se perguntando o que é mesmo repositório? Calma, eu já te explico. Repositório é onde ficam guardados os vídeos das aulas e também os slides de apoio de cada aula. Tudo disponível para você, ó, facinho. Ah, gente, ter acesso a todo esse material é uma baita ajuda para alunos e professores. É ou não é? Olha só, lá você faz a busca do material por ano,
por série ou por componente curricular. Então se você perdeu uma aula, se você ficou com dúvida, ou melhor, se você quer aprofundar os estudos em determinada matéria, a gente dá uma mãozinha para você. Agora, fique esperto, para ter acesso gratuito a todo esse material, tem que ser através do aplicativo do Centro de Mídias, ok? Pra quem gosta de estudar, esse é um presentão, não é? Então, ó, força, foco e continue acompanhando as aulas através do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Até mais! Tchau!